everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Como dito na aula anteriormente, hoje nós vamos sair do Simple Present e vamos entrar em um novo tempo verbal. Esse tempo verbal se chama Present Continuous ou Present Progressive. Ele é bem simples, bem prático, nós vamos fazer o uso do verbo to be neste tempo verbal, por isso a importância de você conhecer o verbo to be, vocês já conhecem na forma do presente e na forma do passado, como vimos lá na primeira unidade. So, let's begin. Aula 21.1 e o título foi como eu disse para vocês, se trata de um tempo continuous or progressive, quase que não sai. Então, continuous ou progressivo, porque a ideia dele é de continuidade, de progressão no present continuous. Então, ele tem aí alguns usos na língua inglesa e nós vamos descobrir quais são esses usos daqui a pouco. Além do uso da forma verbal, obviamente, do present continuous, como eu falei, formas afirmativas, negativas, interrogativas, as always, como sempre. Então, temos aí, como eu falei para vocês, o verbo to be, que todo mundo fala, que só aprende isso, olha como ele é importante, ele está aqui nesse tempo verbal, não somente nesse tempo verbal, assim como em outros tempos verbais também o verbo to be está atrelado. Mas ele está atrelado aos tempos contínuos, ou seja, todos os tempos contínuos que você imaginar, porque você tem presente continuous, você tem past continuous, que é o passado continuous, e o future continuous, futuro continuous, assim como os tempos perfeitos têm a sua progressão também. Então são basicamente 6 tempos progressivos ou contínuos na língua inglesa. Dos 12 tempos verbais, nós temos 6 contínuos e 6 que não são contínuos. Então, present continuous fará uso de todas as 3 formas do verbo to be no presente. Quais são essas 3 formas? Vamos relembrar aqui. Am, na primeira pessoa do singular. Is, na terceira pessoa do singular, que é só he, she, it. Aqui só vai ficar com um pronome pessoal, que é o eu. Aqui com 3 pronomes pessoais, ou também outras palavras que fazem parte também desse pronome pessoal. Por exemplo, meu nome Patrícia é a mesma coisa que she. Então, Patrícia is, she is. E temos o are, que é usado no plural, ou seja, primeira, segunda, terceira pessoa do plural e segunda pessoa do singular. Por quê? You, que é a segunda pessoa do singular, também é a segunda pessoa do plural. Portanto, ele vai receber o mesmo verbo, que é o are. Beleza? Então, só são esses 3 verbos aí que você tem que lembrar para a aula de hoje. Então, o to be, ele sempre acompanhará um verbo no gerúndio. E aí que tá, o verbo principal não é o verbo to be. O verbo principal é a ação que está tendo continuidade ou está tendo progressão. E aí ele vai ser acompanhado pelo gerúndio, que no inglês é representado apenas pelo sufixo ing. A gente viu sobre essa questão do ing numas aulas anteriores, mas ele não tinha esse significado de gerúndio. O significado dele era de outra situação. Desta vez, você vai fazer o uso do ing com o significado mesmo de gerúndio, com esse final de ando, endo e indo. Ou seja, ao fim dos verbos em português, nós temos caminhando, comendo, sorrindo, e é isso que eu estou falando. Em inglês, você só tem o ing para todos esses 3 sufixos do português. É isso que eu quero dizer. Beleza? Então, vamos começar a aula falando sobre quando devemos usar o present continuous. É usado para expressar uma situação que está em progresso, em andamento, ou seja, uma ação que está acontecendo no momento da fala. Por exemplo, eu estou falando agora com vocês. Então, neste momento eu usaria o present continuous. Nessa frase que seria I'm talking to you right now. Eu estou falando com vocês agora mesmo. E ele é usado também para falar sobre situações temporárias, ações contínuas. E tem mais. Também é utilizado para se referir a planos ou acordos sobre eventos futuros. Como eu disse lá na aula do Simple Present com a ideia de futuro, o Present Continuous também vai ter essa ideia de futuro e vamos ter uma aula somente sobre isso, envolvendo o Present Continuous. Não vai ser hoje, vai ser na próxima, salvo me engano, ou na 23, beleza?
Ou 22 ou 23, não lembro agora. Vamos lá, algumas expressões de tempo são utilizadas nesse tempo verbal como... Essas expressões de tempo são conhecidas como time expressions, time phrases também. Elas são palavrinhas que indicam o momento que algo aconteceu, está acontecendo, enfim. Então, elas vão ser expressões de tempo muito utilizadas. Eu, por exemplo, não vou usar ontem, que é uma expressão de tempo, no present continuous, porque, afinal de contas, ontem foi passado. A gente está falando de presente. Present, que tem uma continuidade aí. Então, temos aqui o now, que é o clássico, que é agora. I'm talking to you now. Eu estou falando com você agora. Então, essa ação está acontecendo no momento da fala. At the moment, no momento. At the present, no presente. No momento também, dependendo da tradução. Eles dois seriam bem parecidos. Already, que significa já. Just, que ele também vai ter um significado de acabar de, ou então no caso aqui apenas, porque você vai usar, por exemplo, I'm just talking to you, eu estou apenas falando com você. Still vai significar ainda, I'm still talking to you, eu ainda estou falando com você. Temos também aqui o today, que vai ser hoje. Tonight, que vai ser hoje à noite. This morning e assim por diante. This afternoon, this evening, ou seja, this morning esta manhã, this afternoon esta tarde, this evening, que é que eu não coloquei, mas eu estou falando esta noite. Tonight, que é hoje à noite, vou usar o tonight mesmo, né? Não vou usar this night. Seria interessante você falar tonight, hoje à noite. Week, this week, esta semana, this morning, esta manhã. Então, olha só, essas palavrinhas que estão soltas aqui, essa, que inclusive eu repeti o morning 2 vezes, todas vão ser acompanhadas com esse this, que é este, esta, ou esse, essa. Beleza? Beleza, a gente já viu aqui as expressões de tempo que são bastante utilizadas, não são as únicas, obviamente. Vamos ver um pouquinho mais sobre as frases agora, utilizando o present continuous na forma affirmative. Então, temos aí uma frase onde eu tenho aqui a presença do simple present e logo em seguida eu tenho aqui a presença de uma frase com present continuous. E como é que eu vou saber a diferença de um para o outro? Para você entender que você está lendo present continuous, você tem que entender que além do verbo to be, você precisa de um verbo que é a principal, a ação principal, seguida de ing. Então, eu tenho aqui, ó, she's Brazilian. Eu estou usando o simple present. Tem o verbo to be aqui, representando o simple present, do presente, obviamente, onde eu falo ela é e a nacionalidade dela, brasileira. She's Brazilian. Aí eu tenho uma vírgula e continuo falando, porque a gente, basicamente, nas minhas aulas, às vezes eu passo frases soltas para vocês, mas aqui é uma frase onde você tem 2 tempos verbais, olha só. She's Brazilian, but... Tem aqui uma conjunção, temos aqui o se, um conector. Perdão, se não, um conector que é o mais. Eu falei se, lembrando lá da aula da nossa última aula, que é a nossa aula de zero conditional. Então, mais, she is living in Australia at the present. Olha só essa expressão de tempo que a gente acabou de ver. Então, olha só, aqui a frase está no meu present continuous. Como eu sei disso? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to be conjugado em relação ao meu sujeito, que é terceira pessoa do singular, e eu tenho o verbo principal com ing. E é o verbo to live. Lembra que o verbo, quando ele nasce, ele tem essa partícula aqui, o to, onde deixa esse meu verbo na forma do infinitivo, ou seja, sem conjugação. Quando eu conjugo to live, que é morar, para morando, ele vai ficar living. Daí tu me pergunta, o que aconteceu com a vogal E? Para onde a vogal E foi? Já vamos falar sobre isso daqui a pouco no próximo slide, onde eu vou mostrar para vocês as regras que a gente faz ao colocar ing ao fim do verbo. Não é simplesmente só colocar, tem algumas regras que você tem que seguir para fins de escrita. Porque na hora de falar, às vezes você realmente não vai perceber
a diferença, mas para escrita você tem que entender que vai dar uma mudada. Então, living in Australia at the present, ou seja, ela é brasileira, mas ela está morando e continua, essa ação é progressiva, ela continua morando aonde? Na Austrália, no momento, no presente. Temos aqui uma frase clássica no present continuous, com o simple present para reforçar um pouco mais. E agora sim, falando sobre o que eu tinha comentado com vocês, ING rules, ou seja, regras do ING, que é esse sufixo que a gente coloca ao fim do verbo. Temos a regra geral, que a regra geral é o seguinte: acrescentamos o sufixo ING à base do verbo. E aí você não muda nada no verbo. E para saber quando isso vai acontecer, você tem que entender um pouquinho das outras regras. Então, basicamente, a regra geral é essa. Então, ó, to do, que é o verbo fazer, to ask, que é o verbo perguntar. Então, como o do e o ask fazem parte da regra geral, para acrescentar o ing ao fim do verbo, eu só preciso acrescentar ele sem alterar absolutamente nada. Então, to do vai ficar doing. Fazer, fazendo. To ask, perguntar, asking, perguntando. E é isso. É bem simples. Lembrando que esse to não vem na hora de você conjugar o seu verbo, tá? Ele só fica quando o verbo não está conjugado. Segunda regra, que aí a gente vai entrar na regra mesmo, onde você vai fazer coisas, eliminar ou tirar, ou enfim, eliminar e tirar a mesma coisa, ou colocar alguma coisa a mais que vai acontecer também. Então, na segunda regra, se o verbo terminar com a vogal E, como aconteceu aqui no meu exemplo do verbo to live, ele termina com a vogal E, todo mundo concorda? A gente vai eliminar a vogal E, ela vai embora, antes de acrescentar o sufixo ing. Então, to dance, que é dançar, a vogal E vai embora e você acrescenta ing. Dancing, dançando. To make, que é o fazer, temos dois tipos de fazer em inglês. O to do e o to make. Cada um tem suas especificações diferentes, tá? O to make termina com o E, então eu tiro o E e acrescento o ing somente sem o E. Então, to make, fazer, making é fazendo. E aí, aqui nesse caso, to make, eu posso falar que eu estou fazendo jantar. Making the dinner, fazendo jantar. Diferente daqui do to do, que eu não vou usar esse de fazer para falar de fazer jantar ou fazer comida. Um exemplo é fazer minha atividade, doing my homework. Muito bem? Então, olha só. Próxima regra, terceira regra, verbos que possuem uma sequência de consoante, vogal, consoante, conhecido como CVC, consoante, vogal, consoante, devem ter a última consoante dobrada para acrescentar o sufixo ing. O que significa ter a última consoante dobrada? É quando você precisa acrescentar a consoante mais uma vez na frase, no caso, na palavra. To get, que é o verbo que vocês já conheceram comigo aqui, que é um verbo muito utilizado, vocês viram que ele depende muito do que vem depois dele, do contexto para a sua tradução. Então, eu não tenho como eu traduzir aqui para vocês exatamente o que o to get vai significar, porque ele depende do contexto para ter um significado de fato. Então, to get vai ficar getting. Aí, o que aconteceu aqui? Consoante, vogal, consoante. O que eu fiz? Eu dobrei a última consoante. A última consoante vai ser qual? O T. Então, tem mais uma vez aqui, foi colocado bem aqui e acrescentei ing. To run, que é o verbo correr, to run, vai ficar running, running, correndo. Dobrei a minha última consoante que estava aqui, que é o N, ficando running, correndo. E aí eu falei a terceira regra, né? A terceira regra veio antes da segunda regra. Na verdade, essa aqui seria a quarta regra, perdão. Quarta regra. Essa regra aqui é uma regra um pouco mais robusta, porque olha só, verbos terminados com IE, temos aí o IE, duas vogais. A gente vai substituir justamente essas duas vogais. Elas vão embora do verbo. No lugar delas, você acrescenta o Y. E aí, depois do Y, você acrescenta o sufixo NG. Nessa regra aqui, você tem uma mudança mais drástica, como vocês podem perceber.
Então, a mudança, ela se dá aqui pelo, vamos supor, pelo verbo to lie, que é o verbo mentir. O que acontece? Ah, mas teacher, a palavra é muito pequenininha, é monossilábica, ela vai sobrar só o L da palavra? Exatamente. Então, se sobrou o L da palavra, sobrou, aí você coloca o Y no lugar do I e do E, e logo em seguida o ING. To die, que é o verbo morrer, mesma coisa. Tirou o I, tirou o E, acrescentou o Y, depois ING. Dying, morrendo. Sim, é bem diferente. No inglês, vocês não têm tantas regras assim gramaticais. No português, a gente possui muito mais regras do que no inglês. Mas existem regras sim no inglês e essas regras às vezes podem confundir um pouco vocês. Mas saibam que isso é necessário fazer, principalmente para fins de escrita. Porque se eu simplesmente falo lying, ninguém vai saber se eu estou falando com IE, mas na hora de escrever, se você escreve, se você coloca assim, isso aqui não existe em nenhum local. Então é assim que faz. 4 regras, dessas 4 regras, você tem a regra geral, ou seja, a regra geral é, se o verbo não está nessa regra do CVC, não está na regra do IE e não está na regra do E, significa que ele é da regra geral. Simples assim. Muito bem? Então vamos seguir. Present Continuous Affirmative Form, forma afirmativa do Present Continuous, ou seja, temos uma frase aqui de um momento que está acontecendo agora. Vamos supor que nesse momento esses 3 friends, 3 amigos, are taking photos. Eles estão tirando fotos. Em detalhe, eu acabei colocando fotos em português. É aquela coisa, né? Português com inglês, tudo junto. Photos é assim que se escreve em inglês, com PH. Ou então, pictures, de pictures, né? De imagens. Posso falar pics também. Então, de pictures, de imagens. E não fotos, tá? Fotos veio aí no português com S, ou, perdão, no Brasil com S, mas é photos com PH. Então, we are taking photos right now. Perdão, we are taking photos now. Ou right now, agora mesmo. Tanto faz, now é agora, right now é agora mesmo. Right now é quando eu uso essa palavra right, que no inglês ela significa algumas coisas, como lado direito, né? Ou então correto, certo. Ou então direito mesmo, de os seus direitos como cidadão. Então, we are taking photos now. Nós estamos tirando fotos agora. E aí eu te pergunto assim, você talvez me pergunte uma coisa que eu não falei lá atrás. Por que eu preciso usar o verbo to be no present continuous? Porque para falar de algo que está em andamento, eu uso o verbo to be, assim como no português. Eu não falo eu tirando fotos agora. Eu preciso usar o verbo estar. E o verbo to be, você sabe que tem 2 traduções, ser e estar, dependendo do contexto. Lá, onde eu mostrei para vocês, aqui no Simple Present, ele vai significar ela é brasileira. Por que eu coloquei ela é brasileira? Porque brasileira, eu vou ter que usar ela é, e não ela está brasileira. Isso aqui significa é ou está conjugado, mas pelo meu contexto vai ser ela é brasileira. Já no contexto de present continuous, sempre vai significar está. Eu nunca vou usar é. Nós somos tirando foto, não existe. É só uma brincadeira para mostrar para vocês que vocês sempre vão usar o to be no present continuous com a ideia de estar, dependendo do pronome pessoal. Então, eu estou, ela está, você está, nós estamos, vocês estão, eles ou elas estão e assim por diante, né? Que eu acho que eu já falei todos. Então, we are taking photos now. Nós estamos tirando fotos agora. Beleza? Então, uma ação que está acontecendo no momento da fala. E agora essa aqui, de novo na affirmative form. Então, eu tenho Laura como sujeito. Aí eu tenho estrutura de present continuous que acontece aqui, entre essas duas aqui, que é o verbo to be, e o meu verbo com ing. Perceba que esse verbo é o verbo take. Take, que termina com a vogal E. Por isso que
Por isso que na hora de eu colocar o meu ing, eu tive que tirar a vogal E para poder colocar o ing. Então, Laura is taking the subway because her car has been broken. Meu Deus, God, eu não sei como esses slides estão vindo com esses errinhos aqui. Faltou a palavra car aqui. Mas dá para entender. Agora que eu coloquei a palavra car aí para mostrar para vocês que o carro dela está quebrado. E aí essa é uma situação temporária. Então veja bem, a Laura não costuma pegar o subway, o metrô. Porque o carro dela está quebrado por um tempo aí, ela precisou de uma segunda alternativa. E a segunda alternativa foi o subway, o metrô. Então, como eu falei lá para vocês no início da aula, é usado para falar sobre coisas que acontecem no momento da fala, situações temporárias, que é o caso desse exemplo. Laura is taking the subway because her car has been broken. E eu sei que é uma situação temporária porque eu tive o resto da minha frase comentando por que ela está pegando o metrô. Então, basicamente, a frase com present continuous termina aqui no subway. Então, sujeito, verbo to be, verbo com ing, um complementozinho aqui, que é o metrô. Logo em seguida, eu tenho uma outra frase que está separado pelo conector because, que é o porquê de resposta. Está dando motivo aqui, conector de causa. Então, ele está dando uma causa aqui, que é o quê? Porque o carro dela, her car, has been broken. E esse tempo verbal aqui, que vocês estão vendo aí, é um tempo verbal que vocês só vão estudar lá no segundo ano, que é um tempo verbal chamado present perfect. É um dos tempos verbais mais difíceis da língua inglesa. O tempo verbal mais difícil da língua inglesa. Eu acho que é o único mesmo difícil. Bem difícil mesmo é esse, mas somente lá no segundo ano a gente vai ter aula disso, beleza? Então, Laura is taking the subway. Ela está pegando o metrô porque o carro dela está quebrado, é uma situação temporária. Já aqui na segunda frase, my mother, meu sujeito aqui, que é minha mãe é a mesma coisa que she. Minha mãe é a mesma coisa que Rosa, se fosse o nome da minha mãe. Então, eu poderia falar essa frase usando my mother, ou she, ou Rosa, se fosse o nome dela. Então, não precisa você só ficar com o pronome pessoal. Você pode expandir também. Usar o nome da pessoa, usar o nome do objeto, usar o nome da coisa que você está comentando. Aqui no caso é minha mãe. Então, eu optei por usar my mother. Em my mother, eu vou usar o quê? O adjetivo possessivo, my, e logo em seguida o substantivo, que é mother, que é mãe. Is making me a scarf. Então, a minha mãe está fazendo para mim um scarf, que é isso aqui, que eu esqueci o nome em português. Aqui eu realmente esqueci o nome em português. A imagem tá aí, mas não me vem na cabeça o nome em português. Cachecol, isso, vê. Porque eu nem uso esse negócio, né? Que a gente acaba até esquecendo o nome. Cachecol, acho que é esse o nome. Isso. Então, my mother is making me. Onde é que está aqui o present continuous? Representado pelo verbo to be e representado pelo verbo make, que está aqui com ing. E você percebe que o ing aqui, ele vem depois que eu retirei o meu e, porque esse verbo ele termina com e. E é isso. Na próxima lá, a gente tem o present continuous na negative form. Então, para fazer uma frase com present continuous na forma negativa, é a mesma coisa que a forma afirmativa. A única coisa que vai mudar é a presença desta pessoinha aqui que você já conhece, que é o not. Sem ele, você não nega nenhuma frase. Você precisa dele para negar uma frase. E aí você utiliza essa partícula negativa e o lugar dela na frase vai ser exatamente do lado do verbo to be. Ele vem a tiracolo do verbo to be. Então, olha só. It is not rainy. Ou seja, ela está constatando que não está chovendo. Então, ela não precisa da umbrella dela, do guarda-chuva. Ou então, você pode muito bem falar it isn't rainy. Não está chovendo. Porque, olha só. Você pode fazer a contração entre o verbo to be e a partícula negativa not, ficando isn't. Isn't.
tudo bem? Isso é muito comum, isso aqui é informal, porém muito utilizado, e isso aqui é formal, tá? Tanto é que na hora de falar, como fica mais fácil? It isn't raining, não está chovendo, do que it is not raining, ou it is not raining. Você também tem a opção de contrair esse verbo to be com o pronome pessoal, ficando it's. It's not raining. E eu ainda acho que eu prefiro falar it's not raining do que it isn't raining. Eu acho, é porque é questão de preferência mesmo. Quando você quer enfatizar, você acaba não fazendo a contração, você acaba falando todas as palavrinhas sem fazer contração, tá? Então, a partícula negativa nesse tempo verbal sempre vem depois do verbo to be conjugado no presente. Vocês já sabem disso, acabei de falar. Então, onde é que vem esse not? Qual é o lugar dele? Entre o verbo to be e o verbo principal com ing. E aí eu tenho o verbo rain aí, esse verbo rain, ele termina assim, então ele faz parte da regra geral, onde eu só acrescentei ing. Temos outro exemplo aqui. No plural, usando agora o verbo to be are. My friends are not traveling because they are broken. Ou seja, meus amigos não estão viajando porque eles estão quebrados aí de dinheiro, eles estão duros, não têm dinheiro. Então, my friends are not ou my friends aren't. Ou seja, eu posso contrair o are not e ficando aren't. Da mesma coisa aqui, contração, isn't. Eles dois, com essa contração, fica aren't. Muito bem? E aí eu não tenho como contrair o my friends com o verbo to be aqui, que não existe essa situação. Então, é isso. O meu verbo travel, beleza? E aí eu acrescentei ing e ficou isso. Vamos para a próxima lá, na interrogative form, na forma interrogativa. É bem simples também, muito simples, porque para interrogar basta você acrescentar o verbo to be na frente do sujeito. Você está com dois verbos na sua frase, o to be e o verbo principal com ing. Só que quem passa para frente para fazer pergunta é sempre o verbo to be no present continuous, tá? Então, qualquer verbo que você for utilizar do presente, que são aqueles am, are, is, você vai usar eles na frente para fazer pergunta. E logo em seguida o sujeito e logo depois o verbo com ing e o resto da frase naturalmente. Então, are you going to your parents' house now? Você vai ou você está indo? Porque se fosse, na verdade, falar como present continuous, seria você está indo para a casa dos seus pais agora. Só que esse are you going to your parents' house now também pode dar ideia de futuro, né? Ideia de futuro com going to. A gente vai aprender essa questão do futuro com going to lá na terceira unidade e vocês vão ver que é basicamente isso que eu falei aqui, né? Você usar o going, o verbo go, vem do verbo go, então eu só acrescentei o ing, não faz parte de nenhuma regra, e o verbo to be. Então é isso, você está indo para casa dos seus pais? Não. Dos seus pais, perdão, dos seus pais agora? Exatamente, tá certo, parents. Pensei que estava escrito errado. Is the car working so I can drive it? Is the car working so I can drive it? O que é isso? O carro está funcionando para que eu possa dirigir? Esse it aqui no final está fazendo menção à palavra carro, tá? Esse it aí, ele está fazendo a menção à palavra carro. Então, é necessário que eu coloque esse pronome aí para fazer menção à palavra carro, ao objeto. Então, is the car working? Então, o verbo work, verbo trabalhar, que aqui vai ter a ideia de funcionar. Então, para você ver, o verbo work, que todo mundo conhece, também tem outros significados. Neste caso, ele vai significar funcionar, no caso, funcionando. Então, o verbo to be na frente para fazer pergunta, o sujeito é o carro, o verbo principal é o funcionar, e aqui fica funcionando, e o resto da frase, que aqui já não é present continuous, aqui já é uma frase onde eu vou usar o modal can, que é o verbo poder, né? Então, para que eu possa
dirigir o quê? O carro. E eu também tenho essa opção aqui de fazer minhas short answers. Short answers são respostas curtas que eu dou para perguntas de sim ou não. Perguntas que você pode responder apenas com sim e não. Então eu tenho aqui, nessa parte aqui, o yes, I am. E nessa aqui eu tenho no, it isn't. Vamos entender? Eu pergunto, are you going to your parents' house? Você vai para a casa dos seus pais? Se sim, você responde yes, vírgula, para questões de escrita precisa essa vírgula, I am. Por que eu usei I am? Porque primeiro que a pergunta é direcionada a mim, então eu estou respondendo sobre mim. Então eu falo sim, eu, e aí eu vou falar o vou, ou eu estou indo, e aí no caso eu uso apenas o verbo to be para isso. E o verbo to be que eu uso com a primeira pessoa do singular é am, acabou. Já aqui nessa minha short answer de baixo, a minha resposta é negativa, como vocês podem ver o no aqui. Is the car working so I can drive it? O carro está funcionando para que eu possa dirigi-lo, né? E aí a minha resposta é negativa porque, vamos supor, o carro não está funcionando, aí eu falo no, it isn't. E por que eu respondi usando esse pronome pessoal? Porque a pergunta não é sobre mim, é sobre o carro. E carro é um objeto, faz parte da terceira pessoa do singular, que eu uso esse pronome pessoal aqui, o it, para falar dele. Ou então poderia responder, no, the car isn't. Ou seja, o carro não está funcionando. Mas eu optei por usar o pronome pessoal, que é muito mais prático. No, it, representando o carro, isn't, que é o verbo to be que eu vou usar com o carro, que é a terceira pessoa do singular, e a partícula negativa not, que está contraída com o meu verbo. Eu preciso usar a contração. Então, no, it isn't. Short answers são aquelas perguntas, como eu falei, que a gente pode responder com sim ou não. Apenas, tá? Olha só, temos mais exemplos aí envolvendo o meu present continuous. Então, temos aí, go ahead, I'm listening to you. Ou seja, vá em frente, eu estou escutando você. O cara tá escutando mesmo, tá até fazendo um esforço aqui. Então, go ahead, vá em frente. I'm ou então I am. Eu fiz a contração aqui do verbo to be com o pronome pessoal, muito utilizado. Eu prefiro falar I am. Fale, não tem problema, inclusive tá mais certo. Eu gosto mais de falar I'm. Ok, só que cuidado que você não pode escrever assim. Por exemplo, você vai fazer uma prova de inglês, a não ser que seja pedido para você fazer a contração. Se não for pedido, não escreva assim, porque isso é informal. Listening é o meu verbo principal, onde fica o meu ing, a questão de progressão. Então, escutando você. E aí eu tenho uma próxima aqui que é uma pergunta. Desta vez, essa pergunta não é uma pergunta de sim ou não. Quando eu pergunto, what are you doing? O que você está fazendo? Utilizando esse pronome interrogativo, que é o que, qual, eu não vou responder sim ou não. Então aqui não vai existir short answers. Tá ligado? Você não vai usar short answers para perguntas que você precisa falar algo a mais. Então, what are you doing? Com pronomes interrogativos, perguntas com pronomes interrogativos, a resposta tem que ser mais trabalhada. Então, aqui eu vou responder, esse carinha, ele tá fazendo o quê? Jogando videogame. Alguém pergunta pra ele, hey, what are you doing? O que você está fazendo? Ele responde, I'm playing video games. E esse video não tem acento, viu? Oh, Jesus! É incrível, né? Mas não tem acento no inglês. Veio com acento aí porque às vezes o slide entende que a gente está falando no Brasil com S. Tudo bem, porque a gente está mesmo. Mas I'm playing video game. Eu estou jogando videogame. Eu tenho um trabalho aqui com o meu verbo play, com ing no final. I'm, que é a mesma coisa que I am, tá? Só que aqui tá conjugado não, contraído, tá? Você pode fazer assim ou assado, tanto faz. I am playing video game ou I'm playing video game, tanto faz. E aqui eu tenho outra frase onde eu digo the baby's crying right now. Está acontecendo neste momento, agora mesmo, o quê? O bebê está chorando. Crying. Ele está chorando e cry faz parte da regra geral, onde eu só acrescentei ing. Muito bem?
Vamos praticar. Let's practice. Rapidinho antes da aula terminar, temos aí uma pergunta e resposta. Então, acabamos de falar sobre isso. Uma pergunta onde você tem um pronome interrogativo na frente. Olha só, quando eu tenho um pronome interrogativo numa pergunta em inglês, assim como no português, você precisa entender que desta vez o verbo não vem na frente. Quem vem na frente é sempre o pronome interrogativo, que aqui no caso é o what, que é que, o que e qual, tá? Dependendo do que você quer dizer. Aqui vai ser o que, pelo que eu estou percebendo aqui, vai ser o que a minha resposta. A minha pergunta, perdão. Então, agora essa partezinha aqui, com certeza vai ser o verbo. Ah, mas eu aprendi que o verbo vem na frente. Ele vem na frente para fazer pergunta, porém, quando ele não tem um pronome interrogativo. Quando tem um pronome interrogativo, você viu aí que ele precisa vir na frente. Então, se a gente fala de Pedro e Carla, o Pedro e a Carla são duas pessoas, plural. Qual é o verbo to be que você vai usar, então, para duas pessoas? Are. É este verbo que você vai usar. Você não vai usar is, você não vai usar o am. Então, só vai ser o are, porque ele é usado para o plural. Então, what are Pedro and Carla, que é a Carla. Temos o verbo do aqui, que está entre parênteses, e você vai passar para cá com ing. Como ele faz parte da regra geral, tu só vai acrescentar o ing ao fim do verbo. E aí vai ficar a pergunta, o que o Pedro e a Carla estão fazendo? What are Pedro and Carla doing? E aí você pode perceber que eles estão blá blá, eles estão blá blá, eles estão conversando bastante. Em inglês, a gente sabe que conversar é o verbo to talk, o verbo conversar. Então, they are, eles estão o quê? Talking. Faz parte da regra geral, onde eu só acrescento o ing. Talking. Bem simples. Vamos para a próxima lá? Outra pergunta. E aí, eu tenho aí o Fábio, eu tenho a Júlia, com acento, porque a Júlia é brasileira, por isso que tem acento no nome dela, e o Fábio também, ele é brasileiro. E aí, eles estão aqui, talking on the phone. E eu quero saber, já que tem apenas uma partezinha aqui para você completar, você sabe que desta vez essa pergunta, ela não é uma pergunta com pronome interrogativo. Porque se fosse com pronome interrogativo, você teria 2 espaços para completar. Afinal de contas, cadê o meu verbo to be aqui nessa frase? Não tem. Você tem sujeito, você tem um verbo com ing, você tem um complemento que é no telefone. Portanto, é uma pergunta onde você só tem o verbo to be. Verbo to be que é usado com esses 2 aí é o are, porque o are é usado no plural. Fábio e Júlia são 2 pessoas. Então, are Fábio and Julia talking on the phone? Eu quero saber se eles estão conversando ao telefone. Sim ou não? Aqui já tem a resposta. Não, eles não estão conversando no telefone. Eles não estão, o telefone não está ali na orelha deles. Se estivesse na orelha, eles estariam conversando. Neste caso, eles estão o quê? No, they o quê? Aí depois de they, você vai ter que colocar aquela questão lá do verbo to be, porque isso aí é o seu short answer. Então, no, they, o que vem aqui? Short answer com a negativa. Ou você responde assim, ou você responde assado. No, they are not, ou no, they aren't. Eu prefiro que você coloque contraído, porque short answer é muito mais interessante você colocar na contração. De forma informal, tá? Então, no, they aren't. E aqui eu tenho um ponto final e outra frase para dizer o que eles estão realmente fazendo. They are, que isso aqui é a contração, tá? O verbo to be tá contraído aqui com o pronome pessoal. Isso aqui é a mesma coisa que isso. They're ou they are text. Como é que vai ficar? Texting. Com ing no final. No, they are texting. Não, eles estão fazendo o quê? Trocando mensagens, texting, que é a questão de você mandar mensagem pelo celular, como vocês viram na imagem. So, that's it for today, folks. Por hoje é só. See you next class. Bye, bye.